Glória a Deus. Meus amados, eu quero trazer uma palavra. Você que está com a sua Bíblia, por favor, abra em Salmos 142. Talvez seja uma palavra mais pastoral nessa manhã. Salmos 142, a partir do versículo 1. Salmos 142, a partir do versículo 1. Não sei se isso aqui vai ficar aqui. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus nesse texto. Salmos 142, a partir do versículo 1. Eu quero falar com você, na verdade, sobre oração. Oração, o seu relacionamento com Deus, com o Criador, com o Pai Celestial. Salmos 142, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia. Até aqui a nossa leitura. Meus amados, quando se fala em oração, hoje em dia já existe muito material, muita ministração sobre oração, e uma das coisas que a gente percebe, né, nos anos 90, dava-se passo número 1 da oração, passo número 2, passo número 3, passo número 4, passo número 5, passo número 6, para lá no finzinho lá, você poder dizer aquilo que estava no teu coração para Deus, né? E muitas pessoas criaram uma estrutura mental, é o seguinte: se eu não orar na ordem correta para Deus, Ele não vai me ouvir. Você já passou, melhor dizendo, por esse tipo de dúvida? Você foi presenteado com algo, né? Talvez um milagre aconteceu na sua vida, e você quer dar um glória a Deus. Deus, que legal. Peraí. Antes, Deus, eu te louvo. Deus, eu te adoro. Deus, obrigado. Agora, petição. Agora, ação de graças. Agora, para lá no fim, Deus, foi legal aquele milagre. Já aconteceu com você isso? Ou, ao contrário, você entra num estresse, né? numa pancada que o diabo te dá, e você... Deus, socorro. Peraí, só um pouquinho, Deus. Então tá. Deus, eu te adoro. Deus, eu te louvo. Deus, eu te agradeço. Deus, eu faço isso. Deus, aquilo, né? Deus, socorro. Já aconteceu com você? Muitas pessoas, veja, eu não estou desmontando tudo que você aprendeu sobre oração. Nada disso. Mas eu quero chamar a sua atenção para a liberdade que você tem em falar com o seu Criador. Algumas pessoas usam a expressão: não, eu quando entro numa enrascada assim, eu dou uma rajada de línguas de emergência, né? E aí depois eu oro direito, né? Irmãos, sabe quem escreveu esse salmo aqui? Davi. Mas como que Davi, em outros salmos, ele não coloca primeiro louvor, adoração, gratidão? Como que esse mesmo Davi aqui agora está clamando a Deus, aflito, angustiado? Olha o que diz: derramo a minha queixa perante a tua face. Mas espera aí, esse não é o mesmo Davi matador de gigantes? É. Não é o mesmo Davi matador de leões e ursos? É. Não é o mesmo Davi rei? É. Não é o mesmo Davi guerreiro? É. Como que ele está na presença de Deus, derramando a sua queixa? E ele não fez nenhuma introdução nesse salmo aqui. Já reparou, não? Ele não fez nenhuma oração de louvor, de gratidão, de adoração. Nada disso, ele foi direto. Deus está doendo. Você já leu isso nesse salmo, não? E a Bíblia diz, no versículo 3, quando dentro em mim desfalece o meu espírito. Mas espera aí, esse aqui não é o homem segundo o coração de Deus? É. Como que o espírito dele está desfalecendo? Pegando o exemplo do irmão, né, que obrigado por compartilhar conosco, né, mas de repente esse medo. Mas peraí, mas eu não sou filho de Deus? Como que eu fico com medo do amanhã? Quando dentro de mim desfalece o meu espírito. Desfalecer o espírito, amado, é quando começa parece que vira nuvem as promessas de Deus diante dos seus olhos. Você olha o quadro, Deus. Essa semana eu estava falando com a Verinha, tive o privilégio de visitar o Caio, e estava com o pai dele. Eu acho que eu fui mais consolado pelo pai dele do que consolei. Eu fiquei uns 15 minutos ali,
E a impressão que eu tinha que acontecia exatamente isso aqui, o meu espírito querendo desfalecer olhando para o quadro. Porque você olha com os teus olhos naturais, Deus, nós precisamos de múltiplos milagres aqui. E Davi, ele chega a Deus, o meu espírito está desfalecendo. E o Senhor conhece a minha vereda, no caminho que eu ando. E ainda me ocultaram o laço. Olha a minha direita e vê, ninguém há que se preocupe comigo. Refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. Você já se sentiu assim, não? Deus, eu acho que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Deus, não tem mais ninguém, não sobrou ninguém. É interessante, meus amados, que esse texto, e já vai ficar claro onde eu quero chegar, ele está relacionado ao que acontece lá em 1 Samuel capítulo 22. Já nós vamos ler esse texto, o contexto dessa oração de Davi. O contexto dessa oração de Davi. É interessante, amados, que Davi, com essa oração, ele nos mostra, em primeiro lugar, você tem liberdade de ir para o teu Criador com as tuas causas. Você não é um robô em que Deus deu corda sobre a terra e você é livre de sentimentos, livre de tristezas, livre de emoções. Você pode chegar com liberdade na presença do seu Criador. Imagine você, né, os adolescentes, jovens, né, amanhã tem prova do quê? Diga uma coisa terrível de prova. Hã? O quê? Química. Tá louca. Até o nome parece o nome de um espírito maligno, né? Química. Já o nome já oprime, né? Isso deve vir de alguma região árida da terra, de algum lugar, né? E aquilo, né? E aquelas tabelas, aquelas fórmulas. E aí você senta na frente daquela prova, né? O professor, normalmente essa matéria é assustador, né? O nariz dele é maior, a sobrancelha é gigante, o cara já dá medo só de olhar. E aí você vai orar. E aí você quer pedir Espírito Santo. Qual que é a composição química desse elemento aqui do quê? Diga uma coisa, do fósforo. E aí você vai orar, mas aí você lembra, não, mas peraí, mas eu aprendi. Deus, primeiro eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Eu quero orar por todas as crianças da África, da China, eu quero orar por todos os perseguidos lá da Índia. Meu irmão, nessa hora, Pai, me lembra da forma. Lembra, né? Porque tem que estudar, né? Não é adivinhação, né? Deus deixa eu adivinhar a fórmula. Não, tem que estudar. Mas Deus me lembra. Sem introdução na oração, sem um final com um teclado tocando no fundo, tan, 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 amém, Senhor. Deus me lembra dessa fórmula. Davi, ele está mostrando que quando você, eu diria assim, ele está mostrando que você deve ser autêntico com o seu Criador. É interessante, amados, que algumas pessoas pensam, mas espera aí, eu não sei se eu posso orar assim, porque, afinal de contas, as pessoas têm problemas muito maiores. Meu irmão, seja autêntico na sua oração, nas questões do seu dia a dia. As nossas lutas, quando você está em oração, quando você está orando, é para Deus poder trabalhar na sua vida aquilo ali. Davi, ele derrama o coração dele, ele está sendo nesse momento aqui perseguido, você já vai ver isso, já vamos ler o texto. E ele vai lá, e irmãos, tem pessoas que têm liberdade de expor as suas lutas no Facebook. Estou na fossa, estou não sei aonde, estou no esgoto, estou não sei aonde, estou não sei aonde. Já viu isso? Não, irmão, não fale com o Facebook, fale com Deus. Fale com Deus, com o seu Criador. É interessante que uma vez os discípulos de Jesus, ele estava dando assim uma conversa dura, eles estavam meio abatidos, meio inseguros em relação ao seu futuro, quem é Jesus e a obra dele. E nós lemos em João capítulo 6, versículo 68, Pedro diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida? Meu irmão, aprenda a ir a Deus em oração. Muitas vezes, quando passamos por lutas, nós queremos falar com todo mundo, e eu vou passar limpo, eu vou fazer. Fale com o Criador. Claro até aqui? Muito bem.
Até aqui só a nossa introdução. Agora vamos lá para 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 1. 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 1. Antes de ler os 5 primeiros versículos desse texto, eu quero fazer um resumo para você do capítulo 21. Então, 1 Samuel, deixa lá aberto no capítulo 22. E vou fazer um pequeno resumo para você do capítulo 21. Davi, pastor de ovelhas. Alguns entendem que ele era um filho bastardo, inclusive. Quando Samuel foi lá ungir um rei, esqueceram de Davi, esqueceram de mim. Um era Davi, né? Depois vieram esses outros, né? Tá lá, foi rejeitado, lutas, angústias, só que foi derramado óleo sobre a cabeça de Davi. Ele foi ungido para ser rei de Israel. Aí a história segue, você sabe que ele foi lá encontrar os irmãos que estavam na guerra, e ele confronta Golias, e ele corta a cabeça de Golias, nós sabemos disso, pastorzinho de ovelha, foi lá, cortou a cabeça do gigante, e ele começou a derrotar filisteus aqui, filisteus ali, ele tocava harpa, expulsava os demônios de Saul, e ele começou a ser usado, e as pessoas começaram a perceber ele, e ele passou a ser perseguido por Saul. E Saul não só falava mal dele, mas queria o pescoço de Davi, porque Saul entendeu, ele foi ungido no meu lugar. E Davi, ele passa uma fase da vida dele, antes de assumir como rei, entre ser ungido, entre vencer o Golias, e antes de assumir o trono, ele passa um período da vida dele fugindo de Saul. E Saul era o rei daqueles dias, tinha um exército poderoso, e perseguia mortalmente Davi. Nesse cenário, Davi ele escreve alguns salmos, inclusive esse que nós acabamos de ler, no momento em que ele é perseguido. Não era uma coisa qualquer, era uma luta como essa que nós estamos enfrentando com o Caio. Era uma pancada de morte que vinha contra a vida de Davi. E no capítulo 21 de 1 Samuel, Davi ele está fugindo, ele chega a um lugar chamado Nob, encontra um sacerdote chamado Aimeleque. E esse sacerdote ele fica surpreso com a presença de Davi. Ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Não, eu estou fugindo, estou indo para cá, estou indo para lá. Vocês têm algo para comer? Aí ele come os pães, né, que eram santificados. Uma hora Eliseu prega sobre isso, não vou entrar nisso. Mas também ele pergunta: você tem alguma espada aqui? Esse sacerdote diz: ó, Davi, eu só tenho uma espada aqui. Qual que é? Aquela que era de Golias, aquela que você cortou a cabeça de Golias. Então me dá essa espada. E ele pega essa espada e ele agora foge para uma outra cidade, porque Saul está vindo ao encalço dele. E ele vai para um lugar chamado Gate. Só que aqui que começa o que eu quero falar para você. Esse lugar para onde ele foi, sabe onde era? Era a terra dos irmãos de Golias. E ele chegando em Gate, ele entra numa caverna. Chama Caverna de Adulão. Vamos ler aqui o que diz o versículo 1 ao 5 de 1 Samuel capítulo 22. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo em que Davi esteve no lugar forte. O profeta Gade, porém, disse a Davi: não fiques nesse lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Arno, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o Salmo? Tem mais do que você e eu podemos imaginar. Davi, ele estava fugindo de Saul, fugindo pela própria vida. E agora ele entra na terra que era daquele quem ele matou. E agora ele entra numa caverna. Você já se sentiu assim? Pastor, para todo lado que eu olho, eu não vejo saída.
nem da caverna, nem de Saul, nem dos filisteus. Não tem saída para mim. Eu gosto dessa frase. Você já chegou nesse canto da vida que ou Deus faz um milagre na sua vida, ou não tem o que fazer? Pode botar uma pedra na porta da caverna e deixa que, passe o tempo aqui dentro. Davi estava em muito aperto. E nesse aperto que ele escreve aquele salmo, exatamente aquele salmo. E nessa hora, Davi, você acha que ele não lembrava dos dias da presença de Deus, de louvar a Deus, de glorificar a Deus? Lembrava. A mãe do Caio escreveu agora há pouco, mandou um WhatsApp aí. Alguém mandou um pedacinho do louvor. Ela falou, que saudade estarei. Só que está numa luta. E agora? Como é que ora? Perseguido de todos os lados, como é que ora? E Davi, ele ora com intensidade, derramando a sua queixa. E aqui, amados, é interessante, Davi, ele tinha a promessa de ser um rei, só que está na caverna. Você sabe que tem promessas sobre a sua vida, não sabe? E você já percebeu que na vida há momentos em que nós entramos em algumas cavernas? E você sabia que dependendo da caverna que você entrar e o tempo que você ficar lá dentro, as promessas não se cumprem? Como assim, Ana? Deus não vai me tirar automaticamente da caverna? Não. A vida oferece inúmeras cavernas para você se esconder. Como assim, Ana? Tem pessoas que, por exemplo, diante de si vem aquilo que nós oramos agora de manhã, tristeza, angústia. Existe uma caverna. Medicamentos? Não. Eu me encho de medicamento tal e vou levando a vida dentro dessa caverna. Outra caverna que aparece quando tem dificuldade no casamento. E isso não é privilégio seu. Casais com dificuldade no casamento. Tem uma caverna. Divórcio. Vamos entrar nessa caverna. Essa caverna é a solução. Aliás, cada um entra numa caverna. Existem algumas cavernas. Meu irmão, se você entrar nesse lugar, preste atenção, as promessas de Deus podem não se cumprir na sua vida. Se você luta com álcool ou com drogas, dá lá uma injetada na sua veia, algumas coisas. Você pode entrar mais fundo nessa caverna e nunca sair dela. Mas a caverna não era coisa boa? Existe uma caverna que é boa, sabe quando? Quando você busca Deus no secreto. Mas mesmo assim, você não pode ficar para sempre na caverna. Mas eu sofri tanta pancada, eu fiquei tão decepcionado com a igreja, com o pastor, com o padre, com todo mundo. Eu fiquei decepcionado e eu me enfiei numa caverna de fazer cultinho em casa. Eu agora só faço cultinho em casa e com a minha famíliazinha e ficamos na nossa caverninha. As promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. E tem muito crente enfiado que nem um avestruz, Ema também faz isso ou não? Avestruz, enfia a cabeça numa caverna e não sai de lá. Por exemplo, agora há pouco eu provoquei você. Por que você não procura o Bran e marca uma passagem e vai com ele para algum lugar? Ou conosco, quando Jesus é mais? Não, pastor, eu estou numa caverna. Eu já participei desses negócios e eu me decepcionei e estou numa caverna. Davi, fugindo de Saul, na terra dos filisteus, se enfiou numa caverna. E ele falou, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. E aqui, me entenda o que eu vou falar. Pode pedir misericórdia? Sim, mas você não vive disso. Você precisa saber quem você é em Deus. Em primeiro lugar, sim, você tem liberdade de chorar perante Deus, Eu vou dizer para os pais do Caio, vocês não podem chorar. Você só tem que louvar, agradecer. Não, irmão, você tem liberdade de chorar. A luta é grande. Só que você não pode permanecer ali.
A Bíblia diz, meus irmãos, que Davi estava naquela caverna. E como se não bastasse, olha quem Deus enviou para ajudar Davi. 400 caras, endividados, todos no Serasa, no Ciproc, tudo quebrado. Você leu na Bíblia isso? Você leu comigo? Veja o que diz ali a Bíblia no versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, só cara arrebentado, todos endividados, todos amargurados de espírito. Imagina, amargurado de espírito. Né? Imagina o semblante dessas pessoas. Já aconteceu com você? Você está ali num aperto e tal. Deus, mas esse que o Senhor manda para me ajudar? Esse líder, Deus. Deus, eu tenho uma grande empresa, Deus. Eu preciso de soluções estratégicas para a minha empresa. Esse meu líder, Deus, ele mal anda de bicicleta, Deus. Ele nem fala português direito. Pois é. Deus manda umas pessoas estranhas para nos ajudar. Já percebeu ou não? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Os apertados. E ainda Davi tinha que cuidar deles. E Davi está na caverna. Eu acho que nessa hora, quando ele viu os caras entrando, né? Ele olhou, mas aquele está arrebentado, aquele não tem uma mão, aquele estourou cartão de crédito, aquele não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que ele foi se sentando cada vez mais na caverna. Peraí, pessoal, esse canto mais escuro aqui é meu. E é interessante, amados, que Davi, e aqui que precisamos prestar muita atenção, existem alguns momentos na sua vida que, se você não entrar na caverna certa, e a caverna certa é a caverna de oração, as promessas também não vão se cumprir. Se você levar a sua vida só no ponto morto, as coisas não vão acontecer. Existem momentos que você precisa entrar na caverna da oração. Deus, fala comigo, Deus. Deus, deixa eu entender o que está acontecendo. Vou usar o Brando de exemplo. Né? Você acha que essas viagens é uma coisa assim, bateu a cabeça, fiquei com vontade de ir para a Índia, fiquei com vontade. Não, irmão, isso é regado à oração, a entrar na caverna, ouvir de Deus. O desafio financeiro é enorme, o desafio logístico é enorme. 4 filhos, isso é fruto de entrar na caverna e ouvir Deus. Então existe umas cavernas para você entrar. Só que ao mesmo tempo, usando o exemplo do Bran, não adianta ficar lá dentro, agora tem que ir para a Índia. Não é verdade? Deus falou, agora vai. E tem muito crente que entra na caverna da oração e começa com a oração como Davi começou. Deus me ajude, Deus socorro, Deus só fala mal de mim. Deus... E não sai mais de lá. E essa caverna vira uma armadilha. Eu nunca esqueço que eu vi o pastor Cláudio Freire, lá da Argentina, falar, quando eles estavam construindo a igreja. E ele precisava decidir o tipo de cadeira que ia colocar na igreja. A igreja anterior, eles tinham um banco, era muito ruim demais. A gente brinca que aquele banco era de pagar o preço pela unção, porque era uma tortura. Eram uns banquinhos de ripa, assim, curtinho assim, e no encosto, era um troço terrível, irmão. Aquilo lá, só é muito amor mesmo. Aí quando ele estava construindo a igreja nova, ele pediu, Deus, que tipo de banco eu coloco? E sabe o que Deus falou para ele? Você precisa colocar uma cadeira confortável o suficiente para a pessoa querer sentar nela, mas não confortável demais para ela não querer sair dela. Aleluia. Não é interessante? Essa cadeirinha aí que está sentada, ela é boa. Por quanto tempo? 1 hora, meia hora. E não vou colocar uma almofada para você aí, não. É para sentar, ficar um tempinho e vamos marchar. Vamos buscar as promessas. Pastor, põe uma almofada. Não vou pôr. Não vai ter. Mas e quando construir a igreja nova? Vai ser mais ou menos desse tipinho aí mesmo. Dá aquela sentadinha e tal, beleza, vou começar a lembrar que está sentado. Né? Mas não vamos fazer alguma coisa? Vamos. Davi, ele está lá na caverna, chorando para Deus. Aquela oração. E aí, vem um profeta no versículo 5. Vem um profeta no versículo 5 e diz assim, aliás, veja o 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe e ficaram com ele. Davi cuidou dos pais dele. E a Bíblia diz que Davi esteve onde? Num lugar forte, numa fortaleza, numa caverna, num lugar de separação. Aí o profeta Gade diz assim, Davi, não
fique nesse lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Meu irmão, me ouça com atenção. Você tem liberdade de orar para Deus, mas você não vai ficar choramingando o tempo todo. Você pode chorar diante de Deus. Olha a minha angústia. Olha o que está acontecendo com meu filho, meu casamento, minha empresa. Aí vem o profeta para Davi e diz: Davi, é muito bom esse teu tempo a sós com Deus, mas você não é para ficar aqui. Você é para ir para o lugar onde você vai ser coroado. Você é para ir para Judá, onde você vai reinar, onde você vai ser o que Deus quer que você seja. Volte lá para o Salmo 142, por gentileza. Deixa um dedo aberto aqui, volte lá para o Salmo 142. Veja o que diz no final desse Salmo, Salmo 142. A Bíblia diz assim, no versículo 5 em diante: a ti, ó Senhor, clamo, eu digo, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores. Percebe os perseguidores dele? Ele está lá na caverna. Pois são mais fortes que eu, e são mesmo. Não são mais fortes? São. Tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão, e por causa da tua bondade para comigo. Davi, ele termina o salmo dizendo: sabe de uma coisa, Deus? Bem certinho, Deus, eu sei que o Senhor está me tratando, e eu já estou te louvando, porque eu já me vejo reinando, eu já me vejo sendo aquela pessoa que o Senhor quer que eu seja. Meu irmão, as suas orações, ouça isso, elas podem começar com lamento, mas elas nunca podem terminar com lamento. As tuas orações sempre precisam terminar baseado nas promessas de Deus para a sua vida. Mesmo que você ainda esteja na caverna, não esteja vendo nada, ou o que você está vendo é desesperador. Deus, eu derramei as minhas lágrimas, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. É assim que você termina as suas orações, meu irmão. E você sai da caverna. Como é terrível quando a pessoa entra numa caverna mesmo de oração e não sai mais de lá. Não, meu irmão. Você entra, você fala com Deus no secreto, mas você se levanta, você vai em direção ao cumprimento das promessas de Deus na sua vida. O lugar que você está, a situação que você está passando não é permanente. Tomando o exemplo do irmão, né? Essa angústia de morte, esse medo, não é para você. Passou por isso, chorei. Deus, eu sou seguro, eu sou mais que vencedor, sou guardado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Fica claro isso no seu coração? Você tem liberdade de chorar. Deus, eu choro pelo meu casamento, pelo meu filho. Mas você precisa terminar em pé a sua oração. Assim como Davi, o profeta chega e diz: Davi, você não pode ficar muito tempo nessa fortaleza. Você tem que sair desse buraco. Você tem que ir em direção ao cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Meu irmão, quanto mais nós entendermos isso, mais você vai ser usado por Deus. E eu sei que o diabo bate com força em você. Eu oro por você, eu oro diariamente pela igreja por você, eu oro pelo mais novo, mais idoso. Eu sei que o diabo bate. Mas se você souber quem você é em Jesus, não importa o que está acontecendo, você volta para as promessas de Deus, você volta para a sua leitura bíblica, para a oração, para o louvor, para a adoração. Eu gosto de usar o exemplo do louvor. Se você perguntar para cada um membro desses que estão aqui: então vocês estão tocando aí porque já está tudo resolvido na vida de vocês, né? Vocês não têm nenhum problema. Talvez você ia chorar de ouvir algumas histórias. E estão aqui, louvando, adorando a Deus, glorificando a Deus. Você percebe? Às vezes até a cadeira na igreja é uma caverna. Eu vou sentar aqui, daqui ninguém me tira. Ninguém vai me mover para fazer nada. Não vai dar certo, irmão. Você precisa sair desse lugar. E que dirá das outras cavernas, né? De depressão, de medo, de tristeza. Saia desse lugar. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra? Ontem, para encerrarmos, tive o privilégio de participar de um evento bem bacana, o evento do History Makers Talk, que é um trabalho de liderança com universitários. E tinha mais ou menos uns 80, acho que ontem, participando desse evento, e aí me foi pedido para trazer uma palavra sobre igreja,
o pastor Pascoal Piragini falou sobre família, e aí depois nós fizemos perguntas e respostas. E foi assim, bem bacana. E uma hora veio lá uma pergunta, hoje em dia é chique o negócio, não é no bilhete, é via WhatsApp. Outros tempos, né? Estava sentadinho ali, as perguntas vinham do público pelo WhatsApp. Veio uma pergunta aqui do nosso... Então tá. Aí veio a pergunta pelo WhatsApp: o que é liderança para você? Como liderar? Aí, aquela oração rápida, né? Espírito Santo, o que é liderança? E aí não dá tempo, né? Deus, eu te louvo, Deus, eu te adoro. Espírito Santo, o que é liderança? Aí ele falou o seguinte para mim: para você liderar bem, para você influenciar, você precisa uma coisa: você precisa saber quem você é. Se você sabe quem você... Aí já cunhei a frase, ela falou, pode escrever, hashtag, liderar é saber quem você é. Aí já pegaram lá. Mas não é verdade, irmão? Quando você sabe quem você é, você vai à oração, você tem as tuas lágrimas, as tuas lutas, mas você sai em pé. Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que eu vou chegar do outro lado, né? Vou usar o Brando e a Sheldon como exemplo. Eu sei que eu vou fazer essa viagem, eu sei que eu vou voltar. Já deu até a data, 3 de janeiro eu vou estar aqui, né? Com a minha família, feliz. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Amém, meu querido? Então vá com liberdade ao teu Criador em oração. Mas lembre-se de terminar a sua oração em pé. Lembre-se de mim falando isso para você, né? Veja uma caverna à sua volta, pastor, mas está escuro. Mas você sai em pé. E você sai em pé como? Sabendo quem você é e glorificando o Criador. Abraão, a Bíblia diz que ele se fortaleceu glorificando a Deus. Ele fortalecia a fé dele, glorificando a Deus. E ele enfrentou inúmeras lutas. Inúmeras lutas. E ele se fortaleceu glorificando a Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza.